Maçonaria é provavelmente um dos temas mais importantes que eu coloco aqui no meu canal, principalmente para pessoas que estão ou dentro do sistema religioso ou fora, porque a resposta para muitas perguntas que parecem estar ocultas acabam se revelando quando a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça. O povo gosta de falar muito sobre Illuminati, sobre aquelas famílias que possuem quantidades enormes de dinheiro e que provavelmente controlam o mundo. Realmente existem pessoas assim, mas tanto elas como outras pessoas que têm um alto nível de liderança no mundo fazem parte da maçonaria. A maçonaria domina praticamente todo o mundo. Antigamente era uma sociedade secreta, hoje a gente pode dizer que é uma sociedade discreta. Porque hoje a gente anda pelo Brasil, pelo mundo todo, e pela internet a gente consegue saber onde são as lojas maçônicas, muitas vezes podem até entrar lá para ver mais ou menos como funciona, mas não são todas as pessoas que podem participar dos rituais e adentrar a sociedade da maçonaria. E além de toda a área financeira, tanto a política quanto a religião são controladas pela maçonaria. Um grande exemplo disso foi a independência dos Estados Unidos, do Brasil, como de muitos outros países da América Latina. Todo esse processo foi feito pela maçonaria. É por isso que muitas vezes a gente vê líderes políticos envolvidos com eles, porque essa sociedade controla toda a situação. Aécio Neves, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, presidentes internacionais, celebridades da mídia e até o ex-presidente do Brasil, o qual recebeu em mãos uma homenagem de um dos mais graduados maçons do mundo, Duque de Kent, membro da família real britânica e primo da rainha Isabel II, o qual recebeu uma bela homenagem dos mais famosos desenhos adultos do mundo e porta-voz da elite global. Para que eu possa falar de maçonaria para vocês, eu vou contar um pouco da minha história. Há 10, 11 anos atrás, mais ou menos, eu era militar do Exército, eu era oficial do Exército Brasileiro. O comandante do quartel que eu servia, que era o CPUR aqui de São Paulo, ele era maçom. Então, muitas vezes eu fui escalado para participar da maçonaria. A loja maçônica que a gente ia era na Liberdade. Eu não adentrei aos rituais maçônicos, mas estive lá dentro, participando de alguns rituais por algumas vezes. Se informando com um ou com outro, a gente acaba recolhendo informações. Na época eu ainda fazia parte do sistema religioso, mas conforme eu disse, a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e a gente consegue enxergar toda a verdade. Para ingressar na maçonaria é necessário que tenha ficha limpa, não tenha antecedentes criminais, não tenha nome sujo, nada disso. Uma condição financeira estabilizada e principalmente algum aspecto de liderança na sociedade, uma microempresa ou ser líder de algum partido, de alguma coisa. O candidato precisa ser convidado por um outro maçom que já faça parte. Ele tem que acreditar em um Deus, não importa qual for, independente de qual religião ele faz parte. Ele necessita pelo menos de ter uma crença em algo superior. E após ser aceito, ele participa de uma cerimônia de iniciação no templo maçônico. Eu por diversas vezes fui convidado a participar e adentrar a maçonaria. Nunca aceitei, principalmente porque na época eu tinha uma crença religiosa diferente. Hoje eu estou liberto de tanto da religião e quanto da maçonaria. Então eu resolvi fazer um vídeo para passar para vocês algumas informações que eu reuni ao longo desse tempo. Porque assim como eu tirei delas várias respostas, eu espero que sirva para você também e que possa te ajudar em algo na sua vida. A palavra maçom vem do francês, ela significa construtor ou pedreiro. É por isso que dentro da maçonaria eles usam aqueles aventais, e o símbolo principal deles é um esquadro e um compasso. Tudo indica que a maçonaria se iniciou por volta de 5.000 anos atrás, aproximadamente. O patrono dela teria sido Salomão, filho de Davi, o construtor do primeiro templo que houve no meio do povo de Israel. O mesmo que pegou o tabernáculo do pai, que eram feitos por peles de animais, que era uma alusão ao verdadeiro templo de hoje, que somos nós, colocou dentro de um templo de pedra. Esse construtor, esse maçom, tem por muitos dentro da maçonaria como sendo o patrono. Lá ele iniciou um sistema político-religioso, o mesmo sistema que existia na época do Messias,
com o povo judeu, com os fariseus, saduceus, mestres da lei, o qual ele tanto debateu para que o povo saísse de dentro dessa religião e que são os mesmos que existem ainda nos dias de hoje, com seus templos independentes, podem ser judaicos, católicos ou evangélicos. Muitos outros já vão além disso, dizem que a maçonaria se iniciou na época da Torre de Babel, quando o homem tentou construir aquela torre que tocasse aos céus, mas que levaram a uma punição divina, onde todas as línguas foram separadas e eles não conseguiram mais continuar essa construção, porque cada um falava um idioma diferente. De qualquer forma, tanto por Salomão quanto pela Torre de Babel, a gente já pode ver um início obscuro por trás dessa sociedade. Da mesma forma que Salomão foi politeísta, ele tinha vários deuses, ele adorava tanto o Criador quanto muitos outros deuses, os maçons também são politeístas. Eles adoram um Deus, o qual chamam de grande arquiteto do universo. A sigla seria Gadu, G-A-D-U, cujo símbolo é representado por um olho dentro de um delta ou uma pirâmide, e cujo nome dentro da maçonaria é conhecido como Jabulon. Jabulon é a junção de três deuses, que seria o Jeová, aquele mesmo anjo que pediu sacrifícios de animais a Moisés e ao povo quando eles partiram do Egito e passaram pelo deserto e foram até a terra de Canaã. A sigla do meio significa Baal, o deus sol dos fenícios, aquele mesmo na Bíblia que pode ser encontrado como Senhor, marido, ou até mesmo muitas vezes como Moloque, o qual pedia sacrifícios de crianças recém-nascidas. E a última sigla se refere a Osíris, um deus pagão proveniente do Egito. A junção dessas três entidades, que a gente já sabe que não foram benéficas e que não tem nada a ver com o Criador, são considerados deuses pagãos, podem até ser considerados como anjos caídos, juntos formam o Deus que é adorado dentro da maçonaria. O animal sagrado dentro da maçonaria, que seria como um mascote, é o bode, o qual eles juram de pé junto que não tem nada a ver com a magia negra. Porém, coincidentemente, no satanismo, o bode também é adorado, e numa mistura louca entre sexualidade e profanação às coisas do Criador, ele é conhecido como Baphomet. Outros pontos existentes dentro dos templos maçônicos, ou as lojas maçônicas, são a adoração ao zodíaco, aos planetas, ao Sol, à Lua, a Mercúrio, a Júpiter, Saturno e etc. Nós podemos reconhecer que o ambiente é deles quando estão presentes essas coisas, ou quando temos muitos detalhes em xadrez, a cor preta e a cor branca, principalmente pisos ou paredes, pois isso significa para eles a dualidade, a junção entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o branco e o preto. Senhas, toques, sinais, gestos, são tudo características para que os membros possam se identificar. É necessário que esses membros estejam sempre passando mensagens para mostrar que eles estão participativos nessa sociedade. É por isso que a gente vê muitos atores, pastores, cantores, mostrando símbolos ou detalhes de maçonaria, para mostrar que eles estão envolvidos e estão ali, prontos para qualquer necessidade e prontos para que eles possam ser usados para qualquer coisa. A minha família nos falou sobre um olho que tudo vê. Eu um dia comprei uma corrente que tinha um olho desenhado e eu coloquei o nome desta corrente, o olho que tudo vê. Ossos e crânios humanos também são usados no ritual de iniciação dos maçons. Porém, eles dizem apenas que isso é para que o membro veja o quanto a vida é efêmera e que se deve buscar a sabedoria a qualquer custo, assim como o possível patrono deles, Salomão. E um aspecto bem interessante é que os maçons são considerados, e eles mesmos se autodenominam, os filhos da viúva. Bem diferente do ensinamento do Messias, que nos ensinou que nós seríamos os filhos da noiva. Os filhos da noiva aguardam ansiosamente pelo marido, que seria, no caso, o próprio Messias, em uma linguagem figurativa. A viúva não possui marido, mas por que os filhos da viúva? Isso fica bem claro a respeito dos maçons, desde a época dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos sacerdotes e príncipes do templo, porque desde ali eles rejeitaram o próprio Messias. Eles não têm ele como mestre e nem suas palavras como ensinamentos. Eles apenas adoram a Jabulon, ou o grande arquiteto do universo. Agora nós podemos entender claramente a frase que ele se virou aos próprios maçons, aos fariseus, aos sacerdotes e príncipes do templo e disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.
Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E além do próprio Messias ter dito isso com a sua própria boca, os apóstolos também se referiram em muitas cartas, como por exemplo Pedro, no livro de Atos, disse: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, os maçons, o qual foi posta por pedra angular, a pedra de esquina. Então, sabendo essas informações, fica mais fácil de entender a ligação entre o Messias e o sistema religioso templocentrista que existe tanto hoje no Brasil, no mundo, quanto naquela época, independente seja católico ou evangélico, como eu já disse em outros vídeos. É basicamente a mesma coisa, a religião evangélica saiu de dentro da católica. Tudo isso levando em conta que o Criador jamais pediu para Davi ou para Salomão pegarem aquele tabernáculo, que era uma figura, o verdadeiro templo, que somos nós no dia de hoje, e colocar dentro de um templo de pedra. Por isso a briga é tão grande entre Cristo, o Messias e os fariseus. Por isso o véu foi rasgado e as pedras do templo se fenderam. Por isso os apóstolos cansaram de repetir que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso o Messias olhava para o templo e dizia: não sobrará pedra sobre pedra, quando os apóstolos admiravam a estrutura do templo. E por isso ele olhou para todos aqueles maçons e disse: eis que eu sou maior que o templo. Isso, para eles, é considerado um ataque. O próprio nome deles diz: os construtores, os que usam o esquadro e o compasso, e os que dominam praticamente o mundo todo. Então, sabendo quais são os ensinamentos do Messias e qual a relação entre eles e os construtores, a gente pode ver que as religiões católica, evangélica e judaica têm muito mais a ver com esses construtores do que com os ensinamentos do Messias. Por isso, eles estão sempre na contramão dos ensinamentos. Vou dar um exemplo. Os maçons são extremamente hierárquicos. O Messias coloca todos os homens em um mesmo patamar, são todos irmãos. E ele é o bom pastor. Porém, dentro das religiões judaica, católica e evangélica, da mesma forma que existe uma grande hierarquia na maçonaria, também existe dentro dessas religiões, sendo que isso jamais foi ensinado pelo próprio Messias. Uma hora, quando o Messias está discutindo com eles, um relato que existe em Mateus, no capítulo 23, versículo 8, 9 e 10, ele vira para as pessoas e diz o seguinte: e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Rabi, o termo mestre, é o líder religioso judaico. No segundo versículo ele diz o seguinte: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Pai, em italiano, é a palavra padre. Coincidentemente, os padres são os líderes religiosos da religião católica. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Guia é um pastor, é alguém que guia, aquele que guia as ovelhas, o que pastoreia as ovelhas. Então, a ninguém vos chameis de vosso pastor, porque só um é o vosso pastor, que é o Cristo. O pastor é o líder religioso evangélico. Coincidentemente, 2000 anos depois, a gente pode pegar a mesma frase que foi usada para os líderes religiosos e para a população em Israel, e a gente pode trazer para nós nos dias de hoje. Isso é maravilhoso. E é tão difícil entender dentro dessas religiões que ele não pediu para que existisse hierarquia entre homens e homens. Somos todos iguais. Mas se você falar para pessoas religiosas isso, e até mesmo para líderes religiosos, eles não vão aceitar de forma nenhuma. Assim como os próprios maçons, os construtores, os líderes religiosos daquela época fizeram com Cristo. Mas o maior ponto em comum entre as religiões e os maçons são o principal fruto deles, que são os templos. Você pode reparar que a maioria das denominações religiosas vão defender o templo de Salomão, vão defender até o próprio Salomão, que tantas vezes falhou contra o Criador, que adorou descaradamente outros deuses. Mas os religiosos, pela sabedoria, pela riqueza que ele tinha, vão adorar Salomão da mesma forma que os maçons adoram nos dias de hoje. E eu vou mostrar para vocês que eles têm relações diretas tanto com a religião católica quanto com a evangélica.
mas esse é tema para o meu próximo vídeo. Eu estou colocando vídeos agora no meu canal de quarta-feira e de sábado às 20 horas. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Não perca o próximo vídeo, que vai ser falando sobre essa ligação entre a religião católica e também a evangélica e a maçonaria. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam entender sobre o assunto. E não esquece de curtir e também se inscrever no meu canal.